Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, sobre o nosso glorioso. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ficar até o final desse vídeo e deixar o seu like. É muito importante, o YouTube divulga esse vídeo aqui para outros irmãos de camisa botafoguenses. Vamos lá, vamos falar das principais notícias, atualizações do dia do Botafogo. Começar falando sobre duas possíveis contratações já para a janela do meio do ano, né? Na verdade, três. Vamos citar aqui três, né? De ontem para hoje surgiram algumas situações que eu acho válido a gente comentar aqui com vocês. A primeira é do ponta esquerda Wesley, né? Que tá ali aquele burburinho desde que o Betão do Charla Podcast falou que conversou com o Renato Paiva, que ele tá certo, que vem no meio do ano. Isso aí vem causando um burburinho, né? Mas a posição, com muita cautela do Botafogo, é que não tem nada certo ainda. É um atleta que interessa ao Botafogo, continua interessando, mas que não está nesse estágio que o Betão falou de estar certo. Mas pode acontecer, tá? Existe ali o interesse e a vontade do Botafogo de trazer o Wesley no meio do ano, que seria uma baita adição para o elenco do Botafogo, um jogador alto de 1 contra 1, de velocidade, de drible, né? Um jogador de mais porte físico, né? Jogador que agregaria muito nesse time do Botafogo. Outro assunto que a gente precisa comentar aqui é sobre a questão do zagueiro, né? O Botafogo ficou sem zagueiro na janela doméstica, tentou ali trazer um jogador, mas não conseguiu. E o Botafogo perdeu o Bastos, pelo menos até o Mundial de Clubes. A gente não sabe como é que o Bastos vai voltar, se vai voltar bem, se não vai voltar tão bem assim, né? Então o Botafogo não quer arriscar, então está dentro dos planos do Botafogo trazer um zagueiro mais experiente também nessa segunda janela aí, que vai contemplar o Mundial de Clubes e também a janela para o segundo semestre de 2025. Inclusive, mais cedo, o Thiago Franklin até comentou sobre isso, sobre a questão do zagueiro. Acho importante a gente falar por aqui também. E por último, notícia do Bernardo Pinho, jornalista que também cobre o Botafogo, soltou essa lá no Twitter. O Botafogo fez uma sondagem junto com o Flamengo, Corinthians também fez a mesma sondagem, no Reinier, meia ofensiva. Atualmente ele está no Granada da Espanha, emprestado pelo Real Madrid. Realmente o Reinier não está se firmando na Europa, isso é um fato, mas para nível Brasil pode agregar. É um jogador bom para nível Brasil, mas que cada vez mais a gente está notando que para nível europeu talvez não funcione. Tem vários exemplos aí de jogadores que a gente já percebeu que na Europa não foi bem, mas no Brasil consegue jogar. E o Reinier vem tendo aí esses problemas, né? Não conseguiu se firmar no Real Madrid, não conseguiu se firmar em outros clubes, está no Granada da Espanha, é um time da segunda divisão espanhola, então assim, acho que até para ele é melhor talvez ele voltar para o Brasil, se destacar, né? Pode ser uma boa vitrine para ele também, né? Então o Botafogo aí estaria no bolo desses clubes, digamos assim, interessados aí em contar com o Reinier, jogador, como eu disse, atualmente jogando no Granada da Espanha, tá? Então esses são os três assuntos assim sobre possíveis reforços no meio do ano que a gente queria comentar logo de cara nesse vídeo. O Wesley, acho um ótimo jogador, uma boa adição para esse elenco do Botafogo. Reinier, acho também que é um jogador, apesar da torcida do Botafogo não estar gostando muito, pelo menos os comentários que eu vi do Instagram, os comentários que eu vi do Twitter, a torcida do Botafogo não estava gostando muito do nome. Acho que para elenco é um jogador que pode sim ser uma boa aposta. O problema é que o Botafogo não pode ficar só nas apostas. Se o Botafogo trouxer um jogador mais consolidado e trouxer também o Reinier, acho que a torcida vai entender o movimento. Agora, se o Botafogo trouxer o Reinier, que é uma aposta, um jogador que não está se firmando na Europa, como solução para o meio-campo, aí eu já discordo totalmente do Botafogo. Então, se a gente olhar de formas diferentes, os contextos, a gente consegue analisar de uma forma também mais detalhada, né? E sobre o zagueiro, ainda não tem nome, né? Somente a vontade mesmo do Botafogo de trazer um zagueiro um pouco mais experiente. Vamos aguardar aí até o meio do ano para a gente ver quem o Botafogo vai decidir trazer, até porque realmente, repetindo, a situação do Bastos não é fácil, tá? Outro assunto importante, o Botafogo vai jogar com o Atlético Mineiro no Mineirão, tá? Eu tinha falado isso na live de ontem, né, que o Botafogo
jogaria com o Atlético Mineiro no tapetinho, porque o Atlético Mineiro estava fazendo na Arena MRV a instalação da grama sintética e estava previsto para estrear contra o Botafogo. Inclusive, eles vão utilizar a mesma grama sintética que tem no estádio Newton Santos. Então eu estava até brincando com isso, falei que o Botafogo já estava acostumado com a grama, o Atlético Mineiro não, que o Botafogo ia se sentir em casa lá na Arena MRV. Pois é, a obra atrasou e o Atlético Mineiro solicitou à CBF, né, o jogo, a mudança da partida para o Mineirão. Então o Botafogo enfrenta no domingo de Páscoa, às 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro no Mineirão. Amanhã, 6h30, Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos. É uma boa oportunidade para o Botafogo voltar a vencer. A gente já conversou aqui nos últimos dias muito sobre o desempenho do Botafogo, não está legal. O Botafogo precisa dar uma resposta e o adversário também não está bem. A gente deve fazer um vídeo aqui de pré-jogo para falar sobre Botafogo e São Paulo. O São Paulo também está vivendo um momento delicado. Eu vi as últimas partidas do São Paulo, vi a partida contra o Alianza Lima, abriu 2-0 em casa, deixou empatar. Vi a partida contra o Cruzeiro, abriu 1-0, deixou empatar no finalzinho também. O momento de São Paulo é um momento de muita pressão. O Zubeldia, atual treinador de São Paulo, também está correndo risco de ser demitido. Enfim, são duas equipes que precisam recuperar o bom futebol. Não vejo o Botafogo favoritaço para a partida, por conta do desempenho do Botafogo, que também não é legal, mas por ser em casa, eu acho que o Botafogo precisa se impor, aproveitar, né, que também pegou uma equipe que está sob pressão, que é o São Paulo. O Botafogo precisa aproveitar para sair desse momento de pressão, desse momento ruim, primeiro do que o São Paulo. Deixa o São Paulo continuar no momento de pressão dele e a gente já sai um pouco dessa situação, né, até porque a gente precisa que isso aconteça o mais rápido possível, porque a gente tem, como eu já disse aqui, o Atlético Mineiro no domingo de Páscoa, um jogo importante fora de casa, e logo em seguida o Botafogo viaja para a Argentina na semana que vem, quarta-feira que vem, para La Plata, para enfrentar o Estudiantes pela terceira partida da fase de grupos da Copa Libertadores, uma partida que o Botafogo não pode perder de jeito nenhum. Se perder para o Estudiantes na Argentina, complica a situação na Libertadores. Fica muito complicada a classificação para as oitavas de final. Então, um empate ou uma vitória lá na Argentina é o que o Botafogo precisa, né? Perder de jeito nenhum, tá? Então essas são as atualizações de hoje. Já peço mais uma vez para você que ficou até o final de vídeo. Primeiro, agradeço a sua audiência e já peço novamente para você se inscrever em nosso canal. Notícias todos os dias do nosso Glorioso aqui no YouTube. Um abraço, gente. Até a próxima.